Os estrondos das portas duplas de carvalho, lá no fundo da sala do tribunal, reverberaram por todo o espaço, um som que me fez saltar na cadeira. Não foi apenas um abrir de portas, foi uma pancada contra as paredes, algo que soou quase como um tiro no meu peito. Naquele instante, o juiz Almeida paralisou, o martelo suspenso no ar, e o burburinho de murmúrios na galeria cessou de imediato. Pedro virou-se, irritado com a interrupção da sua tão esperada coroação. Ele esperava que fosse o seu momento, o seu golpe final, e qualquer coisa que perturbasse essa cena era uma afronta pessoal para ele. Mas quem diabos era aquele? Lembro-me de pensar isso, com o coração a bater descompassadamente no meu peito. A figura que estava ali, na porta, parecia sugar toda a luz do ambiente. Um homem mais velho, talvez nos seus 60 e poucos anos, mas com uma postura reta, quase militar. Vestia um fato cinzento escuro, de corte antiquado, mas impecavelmente feito, um tipo de lã que hoje já não se encontra. Apoiava-se pesadamente numa bengala de madeira escura e polida, com um cabo de prata em forma de cabeça de falcão. Mas era o seu rosto que gelava a sala, um rosto talhado no granito, marcado por cicatrizes profundas da vida. Os seus olhos, escuros e inteligentes, ardiam agora com uma fúria fria e aterradora. Ele não disse uma palavra. Apenas começou a caminhar pelo corredor central. Thump, step, thump, step. O som da bengala a tocar no chão era o único ruído no tribunal. Cada batida ecoava, parecendo medir a minha própria respiração. Quem é este homem? A pergunta gritava na minha mente, mas a minha garganta estava seca, incapaz de emitir um som. Pedro sussurrou qualquer coisa a João Serrano, o seu advogado, que parecia tão confuso quanto eu. O agente Miranda, o meirinho, tentou intervir, mas aquele homem tinha uma presença. Uma autoridade que fazia todos à sua volta encolherem-se. Flashback. Como é que tínhamos chegado a este ponto? Parecia que a minha vida tinha implodido há meses, ou talvez anos. A contagem do tempo tinha se tornado uma abstração dolorosa. Os dias eram apenas uma sucessão de humilhações e noites sem dormir. Onde estava eu há 7, ou seria 8, meses atrás? Os detalhes são uma névoa. Aquele fatídico dia, no nosso aniversário de casamento, o 12º, se não me falha a memória, foi o começo de tudo. Eu tinha preparado um jantar especial na nossa mansão, aqui nos arredores de Lisboa, na zona de Cascais. Comprei-lhe um relógio antigo, um Rolex de 1965, a pensar no ano em que o pai dele tinha nascido. Queria um gesto que ligasse o presente ao passado, a sua história familiar, para mostrar que eu ainda me importava com ele, com a nossa história. Mas ele, Pedro Caldeira, o meu marido, chegou às 23 horas, nem olhou para a mesa posta, para a comida que preparei com tanto carinho. Não me olhou a mim. Entrou na sala, serviu-se de um uísque escocês e pousou um envelope de Manila grosso na mesa de café de mármore. "O que é isto?" perguntei, sentindo um nó a apertar no estômago. A minha mão tremeu um pouco quando o agarrei. "Lê", disse ele, tomando um gole. A sua voz estava desprovida de emoção, como se estivesse a despedir um programador júnior, não a destruir 12 anos da nossa vida. Abri o envelope. Petição de dissolução de casamento. O ar fugiu-me dos pulmões. Olhei para ele, os olhos marejados. "Pedro, isto é uma piada?" "Saio hoje à noite", respondeu ele, olhando o telemóvel. "Fico no Palácio Estoril Hotel até a penthouse estar pronta. Já cancelei os teus cartões de crédito para evitar gastos retaliatórios e as contas conjuntas estão congeladas à espera da audiência preliminar. Tens acesso à conta à ordem com 5.000 euros. Faz com que durem." 5.000 euros? Engasguei-me. "Pedro, só a hipoteca da casa é... A casa vai para o mercado na próxima semana.
Tens de sair até ao dia 1º, disse ele, finalmente olhando para mim. Os seus olhos estavam frios, vazios. E não te des ao trabalho de contratar um advogado famoso, Ana. Já paguei a consulta aos 5 melhores escritórios da cidade para criar um conflito de interesses. Não os consegues pagar de qualquer forma. Ele pousou o copo num descanso, com cuidado para não estragar o verniz da mesa, e caminhou até a porta. Por quê? Sussurrei, as lágrimas finalmente a escorrerem. Depois de tudo o que fiz por ti. Pedro parou, a mão na maçaneta. Não se virou. Porque te superei, Ana. És uma enfermeira de Setúbal. Eu sou um CEO. São só negócios. E saiu. Lá fora ouvi o motor de um Porsche. Pela janela vi uma mulher no lugar do passageiro, loira, muito mais nova, a mexer no telemóvel. Era a Saucer, sua assistente executiva de 24 anos. A traição não foi apenas emocional. Foi uma guerra financeira. E Pedro já tinha praticamente declarado vitória. Na altura senti o mundo a desabar, o chão a fugir debaixo dos meus pés. A raiva veio depois, uma raiva fria e inabalável que me dava força para continuar. Ou, pelo menos, para não me deixar afundar de vez. Nos dias que se seguiram, mergulhei num caos sem fim. Lembro-me de me mudar para um pequeno quarto de motel no Barreiro, os poucos pertences encaixotados e a minha dignidade em pedaços. Voltei aos turnos da noite no hospital. As minhas mãos, antes tão firmes e seguras, tremiam. Tinha os olhos permanentemente avermelhados de cansaço e do choro contido. Eu estava exausta. Procurar um advogado era como procurar uma agulha num palheiro, e Richard tinha garantido que a agulha estivesse enferrujada e que o palheiro estivesse em chamas. As firmas de renome em Lisboa recusavam-se a aceitar o meu caso, uma após a outra, citando conflito de interesses. Era a sua maneira educada de dizer que Pedro as tinha comprado. Cansada e quase sem esperança, dei por mim num pequeno centro comercial, novamente no Barreiro, em frente a uma porta de vidro que dizia Fernando Antigo, advogado, testamentos, heranças e direito da família. O escritório cheirava a café velho e a papel guardado há demasiado tempo. Fernando Antigo era um homem nos seus 60s, com cabelos grisalhos e desalinhados, uma mancha na gravata e uma secretária que parecia ter sido atingida por uma bomba numa biblioteca. Ele não era um tubarão. Parecia mais um Basset Hound cansado. Dona Caldeira, disse Fernando, apontando para uma cadeira com uma mola partida. Ouvi falar do seu marido. Serei honesto consigo. Lido principalmente com casos de condução sob influência e testamentos contestados por avós. Ir contra o João Serrano é como levar uma colher para um tiroteio. Não tenho mais ninguém, disse eu, a voz embargada. Ele cortou os meus fundos. Estou num motel. Estava a tentar dizer que eu fui abusiva. Estava a tentar dizer que não contribuí em nada para a Nexus Stream. Fernando, eu escrevi o plano de negócios. Eu paguei os servidores com o meu salário de enfermeira. Fernando tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Olhou para a mulher à sua frente, destroçada, exausta, mas com uma faísca de verdade nos olhos. Ele odiava bullies. E Pedro Caldeira parecia o maior bully de Portugal. Não posso prometer que vamos ganhar, suspirou Fernando, puxando um bloco de notas amarelo. O Serrano vai tentar enterrar-nos, mas eu aceito o caso. Os meus honorários, bem, preocupamo-nos com isso depois. Aquele momento foi um pequeno raio de luz, uma ínfima esperança, mas foi o suficiente para me fazer continuar. Acreditei nele naquele momento, talvez por desespero, talvez porque vi algo genuíno nos seus olhos cansados. As audiências preliminares foram um banho de sangue. Dentro do tribunal, João Serrano era um espetáculo. Ele pintou-me como uma caça-fortunas, emocionalmente instável e um fardo para a ascensão brilhante de Pedro. Excelência, trovejou Serrano passeando pela sala.
O Dr. Caldeira é um visionário. A Nexus Stream é propriedade intelectual dele. A senhora Caldeira é simplesmente uma ex-enfermeira que desfrutava do estilo de vida que o meu cliente lhe proporcionava. Agora que o casamento se dissolveu, ela procura saquear os bens da empresa, bens que ela não ajudou a criar. Sentei-me em silêncio, apertando a mão de Fernando debaixo da mesa. Queria gritar, queria contar-lhe sobre as noites em que Pedro chorava nos meus braços porque o código não funcionava, ou como eu editei cada apresentação que ele enviava aos investidores. Mas o juiz, o honrado juiz Almeida, parecia encantado com Pedro. Almeida era um homem que respeitava o estatuto social e Pedro Caldeira era o rei do estatuto em Lisboa. Moção para apoio conjugal temporário negada. O juiz Almeida sentenciou batendo o martelo. A senhora Caldeira é enfermeira licenciada. É capaz de trabalhar. O doutor Caldeira fornecerá um pagamento único de 10 mil euros para despesas de realojamento. Voltaremos a reunir para o julgamento da divisão de bens em 3 meses. Pedro virou-se para mim. Não sorriu. Apenas piscou o olho. Um piscar lento e deliberado que dizia: eu sou o dono desta sala. 3 meses. Era todo o tempo que tínhamos para provar que Pedro estava a esconder dinheiro. Mudei-me para um pequeno estúdio. Voltei a trabalhar em turnos noturnos no hospital, exausta, os meus olhos permanentemente vermelhos. Cada momento livre era passado no escritório desorganizado de Fernando Antigo, a examinar caixas e caixas de extratos bancários. Não faz sentido, disse eu numa terça-feira chuvosa, batendo um documento na mesa. O Pedro comprou uma vivenda na Toscana no ano passado. Vi as fotos no telemóvel dele, mas não há registro da compra nas contas conjuntas ou nas contas pessoais. Fernando franziu os olhos para a folha de cálculo. Se ele comprou, não usou o próprio nome. Usou uma empresa de fachada. Mas qual? Perguntou. Ele tem dezenas de LLC sob a Nexus Stream. Fernando suspirou. Precisamos de um perito contabilista, Ana. Um bom custa 300 euros por hora. Temos, ele verificou a carteira, uns 40 euros e um cupão de pizza. Estávamos a bater na parede. Pedro e Serrano estavam a enterrar a verdade sob camadas de obscurantismo corporativo. Enviaram milhares de páginas de documentos, na sua maioria dados inúteis destinados a desperdiçar o tempo de Fernando. Era uma tática clássica de Serrano: esconder a agulha num palheiro e depois enterrar o palheiro num aterro sanitário. Onde estará essa agulha? Eu sentia-me esmagada, desorientada. Não era apenas o dinheiro, era a sensação de ser apagada, de ter a minha contribuição negada, a minha própria existência ao lado dele durante todos aqueles anos. Uma noite, uma semana antes do julgamento, eu estava a vasculhar uma velha caixa de arquivos que tinha conseguido salvar da casa antes de ser expulsa. Eram principalmente declarações de impostos dos nossos primeiros anos. Encontrei um recibo amarrotado de há 7 anos. Era para uma consulta com um escritório de advocacia nas Ilhas Caimão. O valor era de 5 mil dólares. Fernando, liguei-lhe. Eram 2 da manhã. Quem é a Triton Holdings? Nunca ouvi falar, resmungou Fernando, meio a dormir. Encontrei um recibo. Pedro pagou uma taxa de constituição para a Triton Holdings nas Caimão há 7 anos. Isso foi pouco antes da Nexus ter a sua primeira grande ronda de financiamento. Fernando acordou instantaneamente. Se a Triton Holdings é a empresa-mãe dos ativos offshore dele, e ele não a divulgou na fase de descoberta, isso é perjúrio. É fraude. Conseguimos provar que ele é o proprietário? Precisamos do registro de acionistas das Caimão. Isso requer uma ordem judicial. E o Almeida não nos vai dar sem causa provável. E neste momento, um recibo de há 7 anos não é suficiente. Senti a esperança a escoar-se. Estávamos tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Mas a descoberta de Pedro a esconder coisas há tantos anos, antes mesmo de a Nexus Stream ser o que era, fez-me perceber uma coisa.
Ele nunca tinha tido intenções limpas. Comentário pessoal. Narrador. Preciso de parar a história por um segundo. Toda esta situação, esta trama orquestrada por Pedro para me destruir, enquanto se deleitava na sua própria arrogância. É tão surreal, não é? Penso nos velhos tempos, quando eu, Ana, estava a trabalhar turnos duplos em Setúbal para que ele pudesse sonhar com algoritmos. E agora, ele estava a usar toda a sua fortuna para me apagar. O que me choca, olhando para trás, é a forma como o dinheiro pode mudar as pessoas, ou talvez a forma como revela quem elas sempre foram. Eu pensava que o conhecia, pensei que era um homem ambicioso, sim, mas com um bom coração, um parceiro. Mas não. O dinheiro para ele foi um catalisador para a maldade, uma lupa para a sua pequenez. E eu estava lá, inocentemente, a financiar o meu próprio fim. A verdade é que, no fundo, eu não sabia nada. É um tipo de traição que vai além do coração partido. É uma violação da própria realidade que construíste com alguém. Como é que se pode confiar de novo depois de uma coisa destas? É uma pergunta que ainda hoje me assombra. Mas voltando àquela altura, eu tinha que lutar. No dia anterior ao julgamento, Pedro pediu uma reunião de conciliação. Encontramo-nos na sala de conferências com paredes de vidro do escritório arranha-céus de Serrano. Pedro parecia bronzeado, descansado e caro. Sofia estava sentada ao lado dele, usando um anel de diamantes que eu reconheci. Era a nova montagem do diamante da minha avó, que Pedro tinha afirmado ter perdido durante a mudança. Senti a bile subir a minha garganta. Aqui estava a oferta, disse Serrano, deslizando um único pedaço de papel sobre a mesa de mogno. 200, os 1.000 euros, uma separação limpa. Assina um acordo de não divulgação. Nunca mais fala do Pedro ou da Nexus Stream. E sai daqui. 200.000 euros, Fernando zombou. A empresa está avaliada em 400 milhões. Isto é um insulto. Pedro inclinou-se para a frente, a voz suave e ameaçadora. É caridade, Fernando. Aceita ou entro naquele tribunal amanhã e destrua. Vou falar da medicação para a depressão que ela tomou há 3 anos. Vou pintá-la como mentalmente incompetente. Vou garantir que ela perca a licença de enfermagem. Vou reduzir a vida dela a cinzas. Olhei para o homem que amei durante 12 anos. Ele já não era um homem. Era um monstro feito de dinheiro. Levantei-me, as mãos a tremer, mas a voz firme. Não. Pedro riu, um som áspero. Como quiseres. Vemo-nos no tribunal, querida. Traz um capacete. Quando saímos, Fernando parecia preocupado. Ana, se formos a julgamento com o que temos, vamos perder. Ele tem o juiz. Ele tem o dinheiro. Nós temos um recibo de uma empresa de fachada que não conseguimos provar que existe. Eu sei, disse olhando para as ruas de Lisboa, molhadas pela chuva. Mas não vou assinar aquele papel. Prefiro perder a lutar do que deixá-lo comprar o meu silêncio. Eu não sabia, mas a ajuda estava a caminho. Só não vinha de um advogado. Naquele pequeno apartamento, o meu telemóvel tocou. Era um número bloqueado. Olá, Ana. A voz era rouca, profunda, e parecia que não tinha sido usada há muito tempo. Gelei. Não ouvia aquela voz há 15 anos. Não desde o dia em que o meu pai nos abandonou, a mim e a minha mãe para nos proteger, como ele alegou numa nota críptica. Pai, sussurrei, a garganta a fechar-se. Soube do Pedro, disse a voz. Soube que ele está a tentar enterrar-te. Onde estás? A mãe disse que tinhas morrido. Não estou morto. Estive ausente. Ouve-me com atenção, Ana. Não aceites o acordo. Vai ao tribunal amanhã. Por que, pai? Não temos nada. Vamos perder. Não vais perder, disse o meu pai. Apenas garante que as portas estão destrancadas. Estou a voltar para casa. A linha ficou muda. O agente Miranda tinha os olhos fixos na porta. Mas que raio! Aquela figura velha e imponente. Algo não batia certo.
Miranda estava acostumado a lidadores de gangues, a ladrões de carros, mas o olhar daquele homem, havia algo nele que fazia o seu estômago dar voltas. Quando o homem ordenou para ele ficar quieto, a voz era tão cheia de autoridade, não uma autoridade forçada, mas inata, que Miranda não conseguiu fazer nada senão dar um passo atrás. Era como se ele soubesse que tinha autoridade para o fazer. E Miranda, um agente com mais de 20 anos de serviço, não era de ceder. Ele já tinha visto advogados arrogantes, criminosos astutos, mas este era diferente. O advogado do lado de Pedro, o tal Serrano, riu, mas Miranda viu o riso morrer nos seus lábios. Este homem era um enigma, e agora ele estava a atravessar a barreira de madeira, como se fosse invisível, caminhando diretamente para a mesa da acusação. Miranda sentiu um frio na espinha. Tinha a certeza de que amanhã terminaria em caos. Mal sabia ele. Amanhã da audiência final, Lisboa estava a afogar-se num aguaceiro torrencial. Parecia apropriado. O tribunal do honrado juiz Almeida estava apinhado. Correu a notícia de que Pedro Caldeira, a estrela da tecnologia portuguesa, estava a finalizar o seu divórcio. Repórteres alinhavam nos bancos de trás, as canetas prontas para registrar o triunfo de Pedro. Sentei-me à mesa da acusação, vestindo um simples fato cinzento que comprei num armazém de roupas em segunda mão. Parecia pequena contra o pano de fundo imponente de mogno do tribunal. Ao meu lado, Fernando Antigo estava a remexer papéis, as mãos a tremer ligeiramente. Parecia um homem a preparar-se para um pelotão de fuzilamento. Do outro lado, Pedro parecia magnífico. Estava a brincar com João Serrano, a verificar o relógio e, ocasionalmente, a olhar para os repórteres com um aceno praticado e sombrio. Ele estava a interpretar perfeitamente o papel de líder arrependido, mas firme. "Todos de pé!" berrou o Meirinho. O juiz Almeida entrou, as vestes esvoaçando. Não olhou para mim. Olhou diretamente para Pedro e fez um aceno apertado e reconhecedor. "Estamos aqui para finalizar a dissolução do casamento e a divisão de bens no caso Caldeira v. Caldeira", proferiu Almeida monotonamente. "Senhor Serrano, pode prosseguir." Durante as 3 horas seguintes, João Serrano deu uma aula de crueldade. Chamou-me para o depoimento e procedeu a dissecar a minha vida com um bisturi. "Dona Caldeira", disse Serrano, passeando como um predador, "a senhora alega ter apoiado o meu cliente durante a fundação da Nexus Stream. No entanto, possui a senhora um diploma em ciência da computação?" "Não", disse eu calmamente. "Sou enfermeira." "Percebo. A senhora escreveu uma única linha de código para o algoritmo proprietário que agora vale 400 milhões de euros. "Não, mas trabalhei em turnos duplos para pagar a eletricidade que alimentava os servidores. Cozinhei todas as refeições, administrei a casa para que o Pedro pudesse concentrar-se." "Objeção", latiu Serrano. "Irrelevante. Pagar uma conta de eletricidade não confere direito a capital num IP de 1.000 milhões de euros. Pela sua lógica, dona Caldeira, a empresa de serviços públicos local também deveria ser proprietária de uma parte da Nexus Stream." Risadas sussurradas percorreram o tribunal. Pedro sorriu, cobrindo a boca com a mão para esconder. Fernando Antigo tentou lutar. Levantou-se a gravata torta. "Excelência, este é um estado de bens comuns. As contribuições de um cônjuge para o casamento permitem que o outro cônjuge tenha sucesso. Essa é a letra da lei." "A lei", interrompeu o juiz Almeida, olhando por cima dos óculos, "também distingue entre valorização ativa de ativos e existência passiva." O senhor Serrano apresentou um caso convincente de que a Nexus Stream é unicamente o resultado do gênio do Dr. Caldeira. Foi um massacre. Cada moção que Fernando levantava em relação ao recibo das Ilhas Caimão era rejeitada. "Temos um recibo da Triton Holdings", argumentou Fernando, desesperado. "Acreditamos que milhões foram desviados." "Especulação", gritou Serrano.
Eles não têm registros bancários, nem listas de acionistas, nada além de um pedaço de papel de há 7 anos. É uma caça à bruxa, Excelência. Sustentado, disse Pendergast, batendo o martelo. Senhor, antigo, se mencionar a Triton Holdings novamente sem provas concretas, será considerado em desacato. Às 15 horas, tudo tinha acabado. O testemunho estava concluído. As provas foram encerradas. O juiz Almeida limpou a garganta. Olhou para o relógio. Já ouvi o suficiente. Não vejo razão para arrastar isto. O tribunal está preparado para emitir uma decisão imediata. Pedro recostou-se na cadeira, esticando os braços. Virou a cabeça para mim. O tribunal estava em silêncio, à espera que o juiz organizasse as suas notas. Nesse silêncio, a voz de Pedro atravessou a distância entre as nossas mesas. Foi um sussurro, mas atingiu-me como um golpe físico. Eu avisei-te, Ana, sibilou Pedro, um sorriso cruel nos lábios. Não és nada. Eu venci. Sais daqui com o que te dou, ou sais sem nada. Olha para ti. Patética. Virou-se para o juiz, abotoando o casaco. Estou pronto para a minha volta de vitória, murmurou para Serrano. O juiz Almeida abriu a boca para falar. No caso dos ativos da Nexus Stream, o tribunal decide. Bum! As portas duplas de Carvalho, na parte de trás da sala do tribunal, não se abriram apenas. Bateram contra as paredes com um som de tiro. O ruído ecoou pela sala de teto alto, todas as cabeças viraram. O juiz Almeida congelou, o martelo suspenso no ar. Pedro rodopiou, aborrecido com a interrupção da sua coroação. Ali, na porta, estava uma figura que parecia sugar a luz da sala. Era um homem mais velho, talvez nos seus 60s, mas com a postura de um soldado. Vestia um fato cinzento escuro, claramente antiquado, mas impecavelmente feito. O tipo de lã que já não se fabrica. Apoiava-se pesadamente numa bengala de madeira preta polida, com um punho de prata em forma de cabeça de falcão. Mas era o seu rosto que gelava a sala. Era um rosto esculpido em granito, marcado por cicatrizes profundas da experiência. Os seus olhos eram escuros, inteligentes e, naquele momento, ardiam com uma fúria fria e aterradora. Ele não disse uma palavra. Apenas começou a caminhar pelo corredor central. Thump, step, thump, step. O som da sua bengala a bater no chão era o único ruído no tribunal. Quem é este? Sussurrou Pedro para Serrano. Tirem-no daqui. Meirinho, gritou o juiz Almeida, recuperando a compostura. Retire este homem. Essa é uma sessão fechada. O Meirinho, um homem robusto chamado Agente Miranda, entrou no corredor com a mão na sua taser. Senhor, não pode estar aqui. Precisa de sair imediatamente. O homem mais velho parou. Olhou para o Meirinho. Não levantou a voz, mas o seu tom era tão autoritário que o agente Miranda realmente deu um passo atrás. Acalme-se, meu filho, disse o homem. A sua voz era grave e fumegante. A menos que queira explicar a ordem dos advogados por que obstruiu um oficial do tribunal. Oficial do tribunal? Serrano levantou-se rindo incrédulo. Quem pensa que é? Não está na agenda. O homem mais velho ignorou Serrano. Continuou a andar até chegar à grade e à barreira de madeira que separa o público dos advogados. Empurrou-a com a bengala. Passou por Pedro. Nem sequer olhou para ele. Caminhou diretamente para a mesa da acusação. Eu estava a tremer. Olhei para o perfil do homem, a curva familiar do seu nariz, a forma como segurava o maxilar. A última vez que o tinha visto, ele estava a sair da nossa casa numa carrinha enferrujada, prometendo que ia resolver as coisas. Isso foi há 15 anos. Pai, engasguei. O homem virou-se para mim. A dureza nos seus olhos derreteu por uma fração de segundo. Estendeu uma mão enluvada e tocou gentilmente no meu ombro. Desculpa o atraso, querida.
O trânsito na A5 foi um pesadelo. Virou-se então para o banco. O juiz Almeida estava a olhar para o homem com a boca ligeiramente aberta. O seu rosto tinha passado de avermelhado a um branco fantasmagórico. Tirou os óculos, esfregou os olhos e voltou a colocá-los. Tomás, sussurrou o juiz. Tomás Madeira. Um murmúrio percorreu o tribunal. Os advogados mais velhos na sala, aqueles que praticavam em Lisboa desde os anos 80, de repente sentaram-se mais direitos. Começaram a sussurrar aos seus associados mais jovens. Madeira? É o Carrasco? Não pode ser. Ele desapareceu depois dos julgamentos da Enron. Pensei que estava morto. Tomás Madeira tirou as luvas lentamente, dedo a dedo. Olá, Guilherme. Há muito tempo. Ganhaste peso. Tu não tens autoridade aqui, gaguejou o juiz Almeida. Parecia aterrorizado. Não és advogado constituído. Na verdade, disse Tomás, tirando um documento dobrado do bolso interior. Entreguei uma moção de emergência para intervir na secretaria há 10 minutos. E também estou a apresentar-me como advogado principal da acusação, Ana Caldeira. Não pode simplesmente entrar aqui, gritou Serrano, sentindo a mudança na sala. Objeto. Isto é altamente irregular. O julgamento está encerrado. Tomás Madeira virou-se para João Serrano. Olhou para o advogado arrogante da mesma forma que um leão olha para uma gazela que não sabe que já está morta. Senhor Serrano, disse Tomás calmamente, eu ganhava casos rico quando o senhor ainda estava a aprender a atar os sapatos. Sente-se e cale-se, ainda não acabei. Virou-se para o juiz. Excelência, movo para reabrir a fase probatória deste julgamento com base na descoberta de novas provas materiais. Provas de perjúrio massivo, fraude e desfalque cometidos pelo réu. Pedro Caldeira. Isto é ultrajante. Pedro levantou-se, o rosto vermelho. Divulguei tudo. Quem é este velho tolo? Tomás Madeira sorriu. Não foi um sorriso agradável. Quem sou eu? Perguntou Tomás suavemente. Não me reconheces, Pedro. Isso magoa. Tomás virou-se para a galeria, apanhou uma pasta pesada que tinha deixado junto à grade e bateu-a na mesa da defesa, bem em frente a Pedro. Podes não conhecer o meu rosto, disse Tomás, mas conheces o meu trabalho. Tu pagas-me há 5 anos. Pedro olhou para a pasta. Depois olhou para Tomás. A confusão nublou os seus olhos. O quê? Há 7 anos, disse Tomás, a voz projetando-se até o fundo da sala. Contrataste uma firma de contabilidade boutique em Genebra para montar uma estrutura de blind trust. Querias esconder bens da tua mulher, caso um dia tivesses muito sucesso. Comunicaste com um homem chamado Sr. Ophé. Pagaste-lhe muito bem para esconderes o teu dinheiro nas Ilhas Caimão, em Singapura e numa Crypto Vault em Malta. O rosto de Pedro relaxou. O sangue esvaiu-se das suas bochechas tão rapidamente que parecia que ia desmaiar. Tu és o Sr. V, sussurrou Pedro. Vendetta? Não, isso é demasiado dramático. Tomás riu-se secamente. Veritas, verdade. Vês, Pedro, quando procuraste na dark web um contabilista sujo, não encontraste um criminoso. Encontraste-me a mim. Estive a gerir a tua fortuna escondida durante 5 anos. Tenho cada transferência bancária. Tenho cada e-mail onde explicitamente afirmaste que estavas a esconder este dinheiro da Ana. Tenho os registros de ti a rir de como a ias deixar sem um tostão. O tribunal ficou em silêncio mortal. Até a estenógrafa tinha parado de digitar. Tomás inclinou-se perto de Pedro, a voz caindo num sussurro aterrorizante que o microfone ainda captou. Eu não roubei o teu dinheiro, Pedro. Mantive-o seguro, investi-o, cresceu bastante. Mas aqui está o problema. Tu assinaste a procuração a favor do Sr. V, e como estou atualmente a representar a tua mulher... Tomás virou-se para o juiz, os olhos em chamas. Excelência,
Estou a submeter como prova o anexo A. É o historial financeiro completo da Triton Holdings, Omega Shell e Blue Sky Ventures. O valor total dos bens que Pedro Caldeira escondeu deste tribunal não é de 400 milhões. Tomás fez uma pausa para efeito. É de 1.200 milhões de euros. E a partir desta manhã, repatriei todos esses fundos para uma conta fiduciária sob a jurisdição deste tribunal. Serrano afundou-se na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele sabia que tinha acabado, mas Pedro ainda não. O pânico dominou. Não podes fazer isto, isso é privilégio advogado-cliente. Eras o meu contabilista. Nunca fui revisor oficial de contas, Tomás sorriu. Sou advogado e nunca fui teu advogado. Fui um agente infiltrado do Departamento de Justiça durante 20 anos antes de me reformar. Reconheço um golpe quando o vejo, mas isto não era negócio. Isto era pessoal. Tomás voltou para perto de mim, que soluçava em silêncio, com a mão sobre a boca. Ele pôs um braço protetor à minha volta. Tentaste destruir a minha filha, Pedro, disse Tomás, a voz a tremer com uma raiva controlada. Anunciaste a tua vitória. Pensaste que eras o rei do mundo. Mas esqueceste-te de uma coisa. O quê? Pedro perguntou a tremer. Os reis caem, disse Tomás, especialmente quando o carrasco volta para casa, Zã. O silêncio que se abateu sobre o tribunal, após a revelação de Tomás Madeira, não era meramente quietude. Era um peso físico, sufocante e absoluto. Era o som de um vácuo criado quando um ego maciço e impenetrável é subitamente perfurado. O ar-condicionado zumbava num tom mecânico baixo que parecia ensurdecedor na quietude por um longo e agonizante momento. Ninguém se mexeu. As mãos da estenógrafa pairavam sobre a sua máquina de estenotipia, a boca ligeiramente aberta. A galeria, apinhada de repórteres e curiosos que tinham vindo testemunhar a volta de vitória de Pedro Caldeira, estava congelada num estado coletivo de choque. Pedro Caldeira estava paralisado. A cor tinha desaparecido completamente do seu rosto, que parecia um pergaminho. Os seus olhos, geralmente afiados e calculistas, dardejavam freneticamente entre a pasta gasta na mesa. O olhar de aço de Tomás Madeira e a expressão horrorizada do juiz Almeida. Era um homem a afogar-se à vista de todos, o seu cérebro a tentar freneticamente encontrar uma salvação, uma lacuna, uma mentira que pudesse tapar a barragem, mas a água estava a subir demasiado depressa. A voz de Pedro quebrou, um som patético que não se assemelhava em nada ao barítono confiante que ele tinha usado há apenas uma hora. Ele limpou a garganta e tentou novamente, forçando uma máscara de indignação nas suas feições. Isto é uma fabricação, um truque barato de salão. Ele está a mentir, Excelência. Ele está louco. Pedro bateu com o punho na mesa de mogno, mas o gesto carecia de força. Era o agitar desesperado de uma criança. Juiz, prenda-o! Ele invadiu as minhas contas e está a apresentar documentos forjados. O juiz Almeida não ordenou uma prisão. Na verdade, o juiz parecia que ia vomitar. Gotas de suor escorriam pela sua testa, brilhando sob as luzes severas do tribunal. Agarrou o seu martelo, não com autoridade, mas para se equilibrar. Ele sabia exatamente quem era Tomás Madeira agora. Os advogados mais velhos na sala tinham sussurrado o nome O Carrasco, com uma reverência que beirava o medo. Madeira não levava casos a julgamento para os argumentar. Ele levava-os a julgamento para os terminar. Almeida olhou para a montanha de registros financeiros, o anexo A, que Tomás tinha despejado na mesa da defesa. Percebeu com uma sensação nauseante no estômago que a sua própria carreira estava por um fio. Se ele parecesse cúmplice na fraude de Pedro, especialmente com uma lenda como Madeira envolvida, não seria apenas expulso da ordem, seria indiciado.
Senhor Serrano, engasgou o juiz. Tirou um lenço do seu manto e secou o lábio superior, a mão a tremer visivelmente. O senhor tem uma resposta a esta submissão de provas? Consegue autenticar a origem destes fundos? Todos os olhos se voltaram para João Serrano. O tubarão de Lisboa, o homem que se gabava de destruir famílias por desporto, estava a olhar para os documentos à sua frente. Pegou numa folha um registro de transferência bancária de uma empresa de fachada em Malta e leu-a. Os seus olhos arregalaram-se. Reconheceu a estrutura da conta. Percebeu com um horror crescente que o seu cliente o tinha feito de parvo. Pedro não tinha apenas escondido o dinheiro da Ana. Tinha escondido de Serrano, expondo o advogado a acusações de conspiração federal. Serrano levantou-se lentamente. O movimento era rígido, mecânico. Olhou para Pedro com uma mistura de aversão e terror. Roberto! Pedro agarrou a manga do seu advogado, os dedos a cravar-se no tecido caro. O que estás a fazer? Objeta! Pede para anular. Faz o teu trabalho. Serrano olhou para a mão de Pedro como se fosse uma aranha venenosa. Arrancou o braço com um puxão violento. Estou a fazer o meu trabalho, Pedro. Estou a salvar-me. Serrano virou-se para o banco, a voz projetando-se claramente para o fundo da sala, garantindo que cada repórter presente ouvisse a sua declaração. Excelência, retiro-me formalmente como advogado do réu, com efeito imediato. Não podes retirar-te, gritou Pedro, a voz subindo uma oitava. Estamos a meio de uma audiência. Eu pago-te uma avença de 50 mil euros por mês. Não posso e não representarei um cliente que cometeu perjúrio em tribunal aberto e utilizou os recursos do meu escritório para facilitar a fraude internacional de transferências bancárias, anunciou Serrano, o seu tom gelado. Começou a empurrar papéis para a sua pasta, não os organizando, apenas os enfiando. Eu estava completamente alheio à existência da Triton Holdings ou de quaisquer bens offshore. Notificarei a ordem dos advogados de Lisboa imediatamente desta violação. Cobarde! Pedro gritou, a saliva a voar dos seus lábios. Tu trabalhas para mim, eu sou teu dono. Já não, Serrano retorquiu. Clicou nos fechos da sua pasta. Snap, snap. Um som que ecoou como 2 tiros na sala silenciosa. Boa sorte, Pedro. Vais precisar dela. Serrano virou-se e saiu do tribunal, empurrando a grade de balanço sem um olhar para trás. Pedro estava sozinho. A cadeira vazia ao seu lado parecia um abismo. Tomás Madeira bateu com a bengala no chão. Tump, tump, chamando a atenção da sala de volta para a mesa da acusação. Ele parecia calmo, quase entediado, como se estivesse a ver um boletim meteorológico em vez da destruição de um magnata. Excelência, disse Tomás, a voz suave e rouca. Uma vez que o réu está agora sem representação, talvez devêssemos acelerar isto. Tenho o procurador do Zebusteiro para o Distrito Sul de Nova York em espera na secretaria. Eles estão a ouvir este processo remotamente. Estão bastante interessados em como o Dr. Caldeira evitou o imposto sobre ganhos de capital dos 1.200 milhões de euros que ele canalizou através das Ilhas Caimão. A menção do Distrito Sul de Nova York, o SDNY, foi a estocada final. Este já não era um caso de divórcio civil. Era território federal. O instinto de sobrevivência do juiz Almeida entrou em ação. Precisava de se distanciar de Pedro Caldeira e precisava de o fazer agora. Senhor Caldeira, disse o juiz, a voz endurecendo, despindo-se da parcialidade amigável que tinha mostrado antes. O tribunal aceita as provas apresentadas pelo senhor Madeira. A documentação parece irrefutável. Espera, não! Pedro levantou-se, a sua compostura desfeita em estilhaços de pânico. Apontou um dedo trêmulo para mim, do outro lado do corredor. Eu estava sentada em silêncio, as mãos cruzadas, parecendo pequena, mas imóvel. Isto é uma armadilha, Pedro gritou, os olhos selvagens. Ela planeou isto. Olha para ela.
Ela está a tentar roubar a minha empresa. Eu construí a Nexus. Eu. Ela é apenas uma enfermeira. Ela não é ninguém. Ela é sua mulher, interrompeu Tomás. A sua voz não era alta, mas cortou a histeria de Pedro como uma navalha. E ela é a vítima da sua fraude. De acordo com a lei portuguesa, especificamente no que diz respeito à ocultação de bens durante processos de dissolução, o tribunal tem o poder de penalizar a parte fraudulenta, atribuindo 100% dos bens ocultos ao cônjuge vítima. Tomás voltou o olhar para o juiz, os olhos a arder com um fogo frio e duro. Requer um julgamento sumário, Excelência. Já não estamos a pedir metade. Queremos tudo. Os milhares de milhões ocultos, a casa conjugal, toda a carteira de ações e a participação de controlo na Nexus Stream. Queremos tudo. O juiz Almeida não hesitou. Mal olhou para os papéis. Concedido! A palavra pairou no ar. O tribunal decide a favor da autora. Almeida sentenciou rapidamente, batendo com o martelo com uma força que assustou o meirinho. Todos os bens listados no anexo A são por este meio atribuídos a Ana Caldeira. Além disso, emito uma ordem de congelamento imediata de todas as contas pessoais do Sr. Caldeira, nacionais e estrangeiras, pendente da investigação federal. O rosto de Pedro ficou roxo. A realidade atingiu-o como um golpe físico. Ele não estava apenas a perder o divórcio, estava a perder a sua identidade. O dinheiro, o poder, o estatuto, tudo se tinha ido em 10 minutos. Um rugido gutural primário rasgou a sua garganta. A lógica abandonou-o. Vou matar-te! Tu arruinaste-me! Tu! Pedro atirou-se. Saltou por cima da mesa da defesa, papéis voando por todo o lado, avançando na minha direção com as mãos estendidas, os dedos curvados como garras. Pedro, não! Gritei, encolhendo-me, mas ele nunca me alcançou. O agente Miranda, o meirinho robusto que antes tentara expulsar Tomás, moveu-se com a velocidade de um jogador de futebol americano. Interceptou Pedro no meio do corredor, batendo nele com um baque nauseante. Caíram com força. O fato italiano caro de Pedro raspou no tapete áspero. Larga-me, sabes quem eu sou? Sou o CEO da Nexus Stream. Está preso por agressão e desacato ao tribunal, gritou Miranda, lutando para prender os braços de Pedro atrás das costas. O clink-clink metálico das algemas foi audível mesmo por cima dos gritos de Pedro. O tribunal irrompeu em caos. Flashes ofuscantes surgiram enquanto a imprensa corria para a grade de madeira, desesperada para obter a fotografia do ano. O rei da tecnologia de Lisboa, o rosto no chão, a babar e a delirar enquanto Pedro era arrastado para os seus pés, desgrenhado, a gravata torta, o cabelo selvagem. Ele procurou freneticamente na parte de trás da sala. Sofia! Gritou ele, os olhos à procura da sua jovem amante. Liga para os solucionadores. Põe o presidente da Câmara ao telefone, Sofia. Mas as pesadas portas duplas de trás do tribunal balançavam suavemente. Sofia tinha desaparecido. Ela tinha escorregado no momento em que Tomás Madeira tinha aberto a pasta, desaparecendo como fumo. Não haveria solucionadores. Não haveria presidente da Câmara. O agente Miranda e 2 deputados arrastaram Pedro para a saída lateral. Ele esperneou e debateu-se, gritando obscenidades que ecoaram pelo teto alto até que a pesada porta se fechou, cortando a sua voz. O silêncio voltou ao tribunal, mas era diferente agora. Era o silêncio de um campo de batalha depois que a artilharia cessou. Sentei-me atordoada, o coração a bater contra as minhas costelas. A violência repentina, a rapidez da decisão, a imagem de Pedro algemado. Era demais para processar. Senti-me tonta. Olhei para o velho homem de pé ao meu lado. Tomás Madeira estava apoiado na sua bengala, a observar a porta por onde Pedro tinha desaparecido. A sua expressão era ilegível, talvez uma mistura de satisfação e cansaço. Virou-se para mim, e a dureza no seu rosto desapareceu. Estendeu a mão e tocou gentilmente no meu ombro. Acabou?
Sussurrei, a voz a tremer. Tomás Madeira sorriu, uma expressão genuína e calorosa que vincava os cantos dos seus olhos cansados. Sim, Jenny, disse ele suavemente. Acabou. Ganhaste. A tempestade que tinha fustigado Lisboa durante toda a manhã finalmente deu tréguas quando saímos do tribunal. As pesadas nuvens cinzentas partiram-se, permitindo que raios perfurantes de luz solar da tarde atingissem o asfalto molhado, transformando as ruas cobertas de óleo em rios de ouro. Era o tipo de mudança abrupta de clima pelo qual Portugal era famoso. Uma calma repentina após a violência. Senti uma estranha desconexão do meu próprio corpo. Uma hora antes, eu era uma enfermeira desamparada a enfrentar a ruína total. Agora era, sem dúvida, uma das mulheres mais ricas do país, mas o dinheiro ainda não parecia real. O que parecia real era o homem a andar ao meu lado. Ele movia-se mais devagar agora. Dentro do tribunal, Tomás Madeira tinha sido um titã, uma força da natureza que sugava o oxigênio da sala. Mas aqui fora, no ar frio, a adrenalina estava a desaparecer. Apoiava-se pesadamente na sua bengala com cabeça de falcão, a respiração ligeiramente ofegante com o esforço da caminhada. Parecia menos o carrasco e mais um pai que tinha estado ausente durante muito tempo. Acabamos num café do Zé, um estabelecimento estreito com balcões de cromo, a 3 quarteirões do bairro Jurídico. Era uma relíquia da velha Lisboa, com cheiro a café queimado, gordura de bacon e limpa-chão. Era o oposto das gaiolas de vidro e aço que Pedro preferia. Sentamo-nos num banco de vinil vermelho no fundo. Uma empregada com olhos cansados serviu-nos 2 canecas de café preto sem perguntar. Durante muito tempo, nenhum de nós falou. Envolvi as minhas mãos na caneca de cerâmica, deixando o calor penetrar nos meus dedos frios. Olhei para o homem à minha frente. Ele estava a estudar o menu como se fosse um complexo documento legal, evitando o meu olhar. Por quê? Perguntei. A minha voz era apenas um sussurro, mas no silêncio do café soou como um grito. Apenas por quê? Tomás pousou o menu, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, um gesto que eu me lembrava da minha infância. Fez-me doer o peito. Por que voltei ou por que te deixei? Perguntou ele, com a voz rouca. Ambos, disse eu. 15 anos, pai. A mãe morreu à tua espera. Ela pensava que nos tinhas abandonado por outra mulher. Ela morreu a pensar que não nos amavas. A dor que brilhou no rosto de Tomás era crua e desprotegida. Ele olhou pela janela para o trânsito a passar, o maxilar apertado. Amei-vos mais do que a qualquer coisa neste mundo, Jenny. Foi exatamente por isso que tive de partir. Tomou um gole do café amargo a preparar-se. Sabes, eu era advogado, mas tu não conhecias os clientes. No final dos anos 90, eu não lidava apenas com fusões corporativas. Eu era o solucionador para o tipo de pessoas que não são processadas, são indiciadas. Cartéis, senadores corruptos, os sindicatos. Olhei para ele, o meu café esquecido. Eu era bom nisso, continuou Tomás, a voz baixa. Demasiado bom. Eu sabia onde todos os corpos estavam enterrados, literalmente e financeiramente. Mas em 2008, ganhei consciência, não conseguia mais. Fui ao Departamento de Justiça. Tornei-me testemunha do Estado contra a facção Sinaloa e uma rede de lavagem de dinheiro em Washington, D.C. Nunca vi isso nas notícias, disse eu. Não, porque se tivesse chegado às notícias, tu estarias morta, disse Tomás categoricamente. Recusei a proteção de testemunhas porque eles queriam desenterrar-vos a ti e a tua mãe. Eu não podia sujeitar-vos a essa vida, a olhar por cima do ombro, a mudar de nome, a viver com medo. Então, fiz um acordo. Desapareci. Encenei a minha saída para que parecesse uma crise de meia-idade. Parti o coração da tua mãe para salvar a vida dela.
Se o cartel pensasse que eu era apenas um pai fugitivo, eles não vos tocariam. Se soubessem que eu era um informante, ele calou-se, a implicação pairando pesadamente no ar. Então tornaste-te um fantasma, sussurrei. Tornei-me o Sr. V. Corrigiu Tomás com um sorriso seco e sem humor. Utilizei as habilidades que aprendi com os criminosos para me esconder deles. Vivi na Europa, depois na Ásia, geri dinheiro na Dark Web. Foi assim que encontrei o Pedro. Quando um homem procura um contabilista sujo para esconder 1.000 milhões de euros, ele acaba por cruzar o meu caminho. Estendeu a mão por cima da mesa marcada. A sua mão, coberta de manchas de idade e velhas cicatrizes, tremeu ligeiramente ao cobrir a minha. Mas observei-te todos os dias. A minha respiração engasgou-se, né? Como? Tenho olhos em todo o lado, Jenny. Vi-te graduar-te em enfermagem. Usavas um vestido azul por baixo da toga. Vi-te conhecer o Pedro naquela pastelaria em Setúbal. Vi-te casar com ele. Os olhos de Tomás marejaram. Queria tanto levar-te ao altar que parecia que estava a morrer. Estive na parte de trás da igreja, nas sombras. Saí antes da recessão. Estavas lá, solucei. Estive sempre lá, mas não podia intervir. Não até agora. Os homens que me caçavam estão mortos ou a apodrecer em prisões de segurança máxima. Mas quando vi o Pedro contratar o João Serrano, soube que o sistema te ia esmagar. Eu não podia ver outro bully destruir a minha menina. Tomás tirou um guardanapo dobrado e um talão de cheques de couro pesado do bolso interior do casaco. Deslizou-os pela mesa. Os ativos das contas das Caimão, as Unicryptovolts em Malta, as empresas de fachada em Singapura, tudo foi repatriado, disse Tomás, o seu tom mudando de volta para os negócios. As transferências eletrônicas foram confirmadas há 10 minutos. És agora a acionista maioritária da Nexus Stream. O Conselho de Administração está atualmente em pânico. Estão a convocar uma reunião de emergência amanhã de manhã para te eleger presidente. Olhei para o guardanapo. Nele, com a caligrafia apressada do meu pai, estava uma lista de números de contas e uma soma final que me fez girar a cabeça. 1.200 milhões. Ri, um som úmido e incrédulo que borbulhava do meu peito. Pai, eu sou enfermeira. Eu troco soros. Não dirijo conglomerados de tecnologia. Não sei a primeira coisa sobre cloud computing. Não precisas de saber código para dirigir uma empresa, Jenny, disse Tomás firmemente. Pedro sabia código e olha onde isso o levou. Para dirigir uma empresa, precisas de uma bússola moral. Precisas de saber o que é certo e o que é errado. Podes contratar o melhor CEO do mundo para fazer o trabalho pesado. Tu defines a visão. Tu determinas a alma do lugar. Limpei os olhos com as costas da mão. Olhei para o talão de cheques, depois de volta para o velho. E tu? Perguntei. O julgamento acabou. Vais desaparecer de novo? Vais voltar para a Dark Web? Tomás hesitou. Olhou para a sua bengala, passando o polegar pela cabeça prateada do falcão. Parecia mais velho do que nunca. O fogo que o tinha lhe alimentado no tribunal foi substituído por uma exaustão profunda e esgotante. Estou velho, Jenny. Estou cansado de fugir. Estou cansado de ser um fantasma. Olhou para mim, a esperança frágil nos seus olhos. Tenho 15 anos de tempo perdido para recuperar. Se me aceitares. Eu não hesitei. Apertei a mão dele, segurando-o como se ele pudesse desaparecer se eu o soltasse. Tenho um quarto de hóspedes no meu novo apartamento, disse eu. É pequeno, dá para um beco, não para o oceano, mas é quente. Tomás sorriu, e desta vez chegou aos seus olhos. Parece um palácio. 6 meses depois, a queda de Pedro Caldeira foi absoluta. A acusação federal, alimentada pelas provas que Tomás Madeira forneceu, era hermética. Não houve acordos de confissão, nem acordos caros.
Pedro foi condenado a 8 anos numa penitenciária federal por fraude eletrônica, evasão fiscal e perjúrio. O seu isolamento foi total. Sofia, a sua jovem amante, não ficou para a sentença. Em vez disso, vendeu a sua história à Vanity Fair por 6 dígitos, detalhando o comportamento errático e os acessos abusivos de Pedro, destruindo eficazmente qualquer hipótese que ele tivesse de regressar à sociedade. Eu, Ana Caldeira, não voltei a morar na mansão à beira do lago. Achei-a fria e cheia de más recordações. Vendi a mansão, a vivenda toscana, os carros desportivos e a coleção de arte. Com as receitas, fundei a Fundação Caldeira Madeira. Não era apenas uma despesa dedutível para impostos. Era um quartel-general, uma sala de guerra, como dizia o meu pai. A fundação fornecia defesa legal de primeira linha para mulheres presas em casamentos financeiramente abusivos, contratando os melhores peritos contabilistas para garantir que nenhuma outra mulher fosse jamais informada de que não tinha valor, só porque o seu nome não estava na conta bancária. Quanto à Nexus Stream, permaneci como proprietária, mas conhecia os meus limites. Contratei uma nova CEO, a Sara Costa, uma administradora brilhante com quem tinha trabalhado no hospital, alguém que compreendia as pessoas melhor do que os algoritmos. Sob a minha orientação como presidente do conselho, a cultura da empresa mudou de arrogância impiedosa para inovação sustentável. Mas a verdadeira vitória não foi na sala de reuniões. Aos domingos de manhã, se fores até o cais da Rocha do Conde Dóbidos, em Lisboa, passando pelos turistas e mercados de peixe, poderás vê-los. Uma mulher com um rosto amável e um passo mais leve, ao lado de um homem mais velho com um casaco de lã, apoiado numa bengala preta. Normalmente tem linhas de pesca na água, embora raramente pesquem alguma coisa. Não falam de milhares de milhões de euros, de aquisições hostis ou do passado que os assombrava. Falam do tempo. Falam do que vão cozinhar para o jantar. Falam do futuro. Falam como uma família. Durante 15 anos, pensei que estava sozinha na escuridão. Mas enquanto estava no cais, ao ouvir o meu pai rir de uma piada terrível, percebi a verdade. Eu já não estava na sombra de ninguém. Estava finalmente e verdadeiramente na luz. E hoje, não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E o que é que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam perdoado Pedro ou teriam levado tudo o que ele tinha? Deixem-me saber nos comentários.